Ouvir a palavra de Deus, quero chamar o pastor Guilherme, que será o mensageiro de Deus nessa noite para falar ao nosso coração. Eu ainda desejo que o pastor Zé Hilton esteja conosco, já combinei dele estar um domingo à noite. Nós somos muito abençoados nessa manhã, uma palavra vinda do coração de Deus para as nossas vidas, e a respeito da família, a respeito de prioridades, a respeito da presença de Deus. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui nessa noite e agora também poder ouvir o pastor Guilherme, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará conosco. Vamos orar por ele, estenda as suas mãos. Pai, com temor e tremor diante da tua presença, nós pedimos que mais uma vez o Senhor use a vida do teu servo como mensageiro a esse lugar. Que o nosso coração seja um terreno bem fértil, que a palavra vai ser semeada e que possa germinar e dar frutos, e os frutos permanecerem para a tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Vamos abrir em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Uma alegria nessa noite ministrar a palavra do Senhor e entendermos que nós só podemos estar aqui reunidos e ter o ato da ceia por amor a Cristo. Nós só podemos estar aqui nessa noite celebrando uma ceia porque Cristo Jesus nos resgatou, nos libertou, nos transformou. Efésios, capítulo de número 1, vai ser a nossa meditação na palavra nessa noite. Amém. Obrigado. Amém. Todos encontraram Efésios, capítulo 1? Vamos ler do verso 1 ao 14. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-os o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as na terra. Nele digo, o qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e ore ao Senhor. Senhor, nós te damos graça, Pai. Senhor, o desejo que eu tenho nessa noite, que essa palavra venha, Senhor, penetrante aos corações, Senhor, entrar, transformar, lavar, que venha também a nossa mente entender que o Senhor redimiu-nos de todo pecado, nos lavou, nos libertou, nos chamou no Senhor Jesus, Pai. Oh, Senhor, abençoa os meus irmãos e as irmãs que aqui estão, Pai.
Senhor, traz consolação, fortificação, correção, restauração, alívio ao cansado, refrigério ao aflito. Ah, Senhor, aquele que necessita de pão, dá pão, aquele que necessita de água, dá força, Senhor, renova as forças da tua igreja, sara, Senhor, as nossas enfermidades e abra os nossos olhos para entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Tem um carro disparando. Tô usando as virtudes da audição, né? Efésios, uma carta suprema à igreja que Paulo escreve. É a doutrina da igreja, é a essência da igreja. Efésios, ele mostra toda uma soberania de Deus com que resgatou o seu povo. Paulo começa a carta dando a saudação, e ele mostra a união entre gregos e judeus, entre gentios e judeus, dizendo graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele usa aqui uma união, umas simples palavras que nós paramos para meditar. O termo graça eram os gregos que usavam, e o termo paz eram os hebreus que usavam. Quando Paulo dá essa saudação juntando graça e paz, que nós usamos até hoje, não sabemos porquê, muitas vezes, entre aspas, muitos não sabem porquê, mas é isso. Paulo estava dizendo graça e paz, evangelho para judeu, evangelho para gentil, evangelho a todas as nações. Cristo Jesus rompeu a barreira, agora você tem graça e paz. O evangelho é tanto para um quanto para outro. É uma dupla saudação, é uma saudação que alcança não só a nação gentílica com o shalom, mas uma nação haris, graça, que alcança todas as nações, que alcança todo aquele que ouve e crer. O que eu quero meditar com vocês nessa noite, irmãos, sobre essa carta de Efésios, que ela nos ensina tanto a ortodoxia, que é a doutrina, a palavra de Deus, do capítulo 1 ao 3, quanto a ortoplaxia, que é a prática da verdade, do capítulo 4 ao 6. É uma carta que vai nos mostrar a situação em que nós estávamos e a situação em que Cristo nos colocou. É uma carta que vai exaltar soberanamente a Deus. É uma carta que vai mostrar o puro evangelho, que é a palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês sobre as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. As bênçãos celestiais que Cristo nos concedeu. Eu quero dizer que em Cristo você já é abençoado. Eu quero dizer para a igreja que em Cristo Jesus, você que crê na palavra de Cristo, você não necessita de coisa alguma, porque nele você é abençoado. Você é transformado. Porque ele tirou das trevas e trouxe para a luz. As bênçãos em Cristo. Eu quero nessa noite, irmãos, uma noite de ceia, eu quero mostrar realmente o que são as bênçãos bíblicas. Eu quero mostrar realmente o que é ser abençoado em Cristo Jesus, segundo a palavra do Senhor. Nós não necessitamos de coisa alguma, nós que estamos em Cristo. Porque ele nos resgatou. Primeira bênção que nós temos em Jesus Cristo. Paulo começa, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo. A primeira bênção é de sermos achados graça, sermos escolhidos pelo Pai, verso 4, 5. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, repreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Há muitos pontos divergentes nessa doutrina, há muitos pontos questionáveis nessa doutrina, mas uma coisa é fato, fatídica e factual. Cristo, Deus, o Pai, também te escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para ser filho santo, perfeito e agradável. Talvez você esteja andando num caminho errado, talvez você esteja num caminho de pecado, mas eu quero dizer que não foi para isso que Cristo te chamou. Cristo te chamou para ser santo, perfeito, irrepreensível e agradável em amor. Mas a boa notícia é que além de te chamar para isso, Cristo te capacita para viver uma vida santa, perfeita e agradável em amor. Cristo te chamou para viver uma vida reta. Cristo te escolheu, te chamou antes da fundação do mundo. Uma coisa que é fato, a todos aqueles a quem crer, a estes ele chamou. Paulo fala isso em Romanos, Paulo fala isso em Éfeso, Paulo fala em Colossenses, Jesus fala isso em João, Jesus fala isso em Lucas. Jesus fala, ninguém vem a mim, senão o Pai me enviar.
e aquele a quem o Pai envia, de maneira nenhuma eu o abrirei mão. Jesus fala em João 17, Pai, graças te dou, Pai, porque todos os que o Senhor me deu, nenhum se perdestes, senão o filho da perdição, para se cumprir as Escrituras. Primeiramente, irmão, a maior bênção nós temos aqui, você que crê em Cristo, que está em Cristo, a garantia da salvação em Jesus Cristo, porque Ele conquistou tudo na cruz do Calvário por amor dos seus. Nós cantamos, por amor, sua vida entregou, por amor, e foi por amor que Jesus se entregou. Somos achados em Deus, Ele nos chamou. A maior bênção, estávamos mortos. Pegar Efésios capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estávamos mortos em delitos, estávamos longe de Deus, estávamos longe da graça de Deus, mas graciosamente, a primeira bênção que temos no cristianismo é que Deus nos chamou nele antes da fundação do mundo. O mérito é de Cristo. Os termos que aparecem aqui é: chamastes nele, e nele foi feito, nele foram criados, nele foi escolhido, para ele, por ele, todas as coisas são para ele. Deus nos chamou. Nós só podemos estar aqui nessa noite por um ato de misericórdia da parte de Deus. Quando lemos Efésios 2, nós precisamos entender que está morto e morto não tem vontade. Quantos de nós aqui, antes de termos um real encontro com Cristo, não fazíamos tudo o que era contrário à palavra? E o pior, não estávamos nem aí. Quantos de nós fomos evangelizados e falaram: isso é mentira, imagina, não creio nisso, não é assim. Isso é estar morto em delito, pecado, não enxergar a verdade, não enxergar a condição. Nós não pecamos mais, pecamos, a diferença é que agora nós entendemos, nos arrependemos, nos convertemos, pedimos graça e perdão, sabendo que Ele nos chamou. Estávamos mortos, pregávamos, ouvíamos a palavra e não críamos. Mas a partir do momento em que, segundo como diz a palavra em João 17, 16, que o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Quando o Espírito Santo iluminou os nossos olhos para entendermos a palavra, como diz aqui no verso 18, iluminando vossos olhos dos corações para saberes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da sua glória, a sua herança nos santos. Quando Deus abriu a nossa mente e entendemos que somos feitos filho, Ele nos deu vida, Ele nos trouxe a existência quando estávamos mortos. E isso só tem uma explicação: foi por amor que Ele se entregou para que você e eu tenhamos vida. Vida em Cristo Jesus. A ação é de Deus, a glória é de Deus. O que compete a nós não é o questionar, não é o duvidar, mas é o ouvir e crer e agradecer, entender que na minha humanidade era impossível cumprir os preceitos da lei, que foi necessário Cristo descer dos céus e cumprir por mim os preceitos da lei e morrer morte de cruz, que era a morte que eu merecia, a morte que nós merecíamos. Tornamos filhos. Deus te tornou filho, predestinou, e aí as pessoas falam, debatem, brigam nesse aspecto. Mas o que predestinou? Então não precisa fazer nada. É o meu filho, não sejamos analfabetos funcionais, biblicamente. Leia os versos. Predestinou nele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Afirmação de propósito. Para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele concede gratuitamente ao amado, em qual temos a redenção. Você é chamado de filho para louvor da glória de Deus. Isso não é nós, isso não vem de nós, vem de Deus. Efésios 2:8, salvos sois pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, vem de Deus. Não vem de nós para que gloriemos nas obras, mas vem do Senhor, chamados nele segundo a beneplácito da sua vontade para a glória de Cristo Jesus. Deus te chamou para ser santo, irrepreensível e agradável em amor. Se você se considera um eleito, se você se considera um predestinado, mas anda contrário à palavra de Cristo, o Espírito de Cristo não habita em vós.
A eleição, doutrina da eleição, nos traz um refrigério, em saber que Ele nos resgatou sim, mas nos traz a responsabilidade, em que se Ele realmente me resgatou, eu devo andar com a palavra de Deus me chamou. Mas note, eu quero usar aqui um termo. Nos escolheu nele, a maior bênção, irmãos, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, andarmos em amor. E Paulo usa um termo adoção. A cidade de Éfeso era uma colônia romana na Ásia, naquela época. Paulo fala que nós somos os filhos e filhos por adoção. Paulo fala em Romanos 8 da adoção em Cristo. Paulo fala em Romanos capítulo 8 que nós somos filhos e filhos por adoção, e se somos filhos, somos herdeiros e cordeiro com Cristo. E a maior bênção de termos essa salvação, e não pode fugir porque ela está nas mãos do Senhor. Que quando Paulo usou esse termo adoção, nós no Brasil hoje, um contexto totalmente diferente, não entendemos. Mas aqueles que ouviram e leram naquela época entenderam. Havia uma cultura romana que chamava dias lústricos, que no 8º, no 9º dia, a mãe apresentava a criança, colocava a criança ao chão, e ali o pai biológico decidiria se receberia o filho ou não. Se no 8º dia o pai pegasse o filho, daria o nome, ali se tornou filho, ali naquele momento é o filho, e ali ele não pode mais rejeitar, porque ele decidiu pegar o filho biológico. No 9º dia, no 8º dia, dias lústricos. Então a criança não tinha nome até o 8º dia, e chegava naquele momento, porém, se o pai rejeitasse aquela criança, se ele visse algum defeito, se ele não quisesse, ele poderia rejeitar o filho. Ele poderia deixar o filho. Ele poderia deixar. O filho biológico poderia ser rejeitado. Mas há um porém. Quando um pai adotava um filho, tomava um filho de adoção, nós temos que entender isso. Talvez nós tenhamos em nós pessoas com complexos, tenhamos no nosso meio pessoas que falam, nossa, mas até de Deus eu sou adotivo. Talvez tenha pessoas que falam, mas o filho adotivo não tem os mesmos benefícios. Veremos agora o que Paulo quis dizer ser filho adotivo de Deus. Quando alguém algum romano adotava o seu filho, pegava de livre vontade e falava, tu és meu, é impossível esse filho ser negado. Porque o pai adotivo, de maneira livremente e espontaneamente, decidiu adotar aquela criança. E de modo algum ele pode ser devolvido, de modo algum ele pode ser rejeitado, de modo algum ele pode ser desamparado, porque livremente o homem, o cidadão romano, decidiu tomar essa criança. Livremente. Então quando Paulo fala filhos de adoção, a imagem vem e fala, olha, Deus livremente, eu era rejeitado ou excluído, e livremente Ele tomou pelos braços, decidiu me aceitar, e eu entendo que de maneira nenhuma serei lançado fora. A partir desse momento em que o pai toma a criança nos braços, ele fala, você é meu, você é minha propriedade, não te largo, e não tem nada que separe de mim, e tudo que é meu é teu. Por isso somos filhos, herdeiros e cordeiros com Cristo. Deus livremente, segundo a soberana vontade, antes da fundação do mundo, decidiu nos adotarmos, nos chamarmos como filhos, herdeiros e cordeiro de Deus. A ponto que o filho biológico poderia ser rejeitado, mas o filho tomado no 8º dia, adotivo, de modo algum poderia ser rejeitado. Você é um filho que não é rejeitado pelo pai. Meu irmão, você é um filho que o pai não rejeitou, e você precisa entender uma coisa. Por causa de mim, por causa de você, o filho biológico clamou na cruz do Calvário, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparasse? E lá ele foi rejeitado, lá ele foi desamparado por você e por mim. Você não foi desamparado por amor a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja graciosamente o que significa adoção. O biológico foi rejeitado na cruz, para que nós, a nação de Deus,
tenhamos vida. A impossibilidade de estarmos longe de Deus. Não por méritos, não porque eu quero, não porque eu faço alguma boa obra, mas porque Ele decidiu, segundo a sua soberana vontade. Deus te resgatou, meu irmão e minha irmã. Não fuja da vontade e da presença do Senhor, porque não há. Não ande como um filho rebelde, porque você vai se machucar, vai andar por caminhos tortos, mas no final você estará nos braços do Pai, porque Ele te resgatou. Então não fuja. Venha sem dor, venha sem sofrimento, venha como estás. Venha neste momento. Eu acho que não há bênção maior do que isso. Em sermos chamados, eleitos no Pai, pelo Filho, antes da fundação do mundo. Eleitos no Filho pelo Pai. E isso implica na segunda bênção, aqui que eu quero falar para vocês. Nós temos nele, por ser chamados filhos, para sermos santos, irrepreensíveis, transformados, temos o perdão dos pecados, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É necessário notar que Paulo, do capítulo 3 até o verso, do capítulo 1, do verso 3 até o 14, ele só coloca vírgula, não coloca pontuação. Ele está falando, ponto final, ele está falando de um único assunto. Da nossa salvação em Deus, da nossa eleição, da nossa aprovação em Cristo. Nós temos a redenção, mas o que é redenção? Nós estávamos longe, éramos inimigos de Deus, estávamos perdidos e Ele nos encontrou, estávamos mortos e Ele nos deu vida. Unicamente porque o Filho, livremente, por amor, decidiu ser rejeitado na cruz do Calvário, porque o Filho levou sobre nós, sobre Ele, os nossos pecados, a redenção. Nós só podemos estar em comunhão nessa noite, irmãos. Nós só podemos ter o livre acesso ao Pai. Só podemos fazer um memorial de Cristo nessa noite, porque no sangue de Jesus Cristo fomos perdoados. Todos nós aqui cometemos pecado contra Deus, contra o próximo, talvez alguns cometeram as maiores atrocidades, mas se no tempo oportuno, se você se converteu, se você ouviu e creu a mensagem, você foi perdoado, você foi recebido, você foi chamado e eleito por Deus, e a redenção, perdão de pecados. Não há mais acusação contra a tua vida, porque foi pago na cruz do Calvário. Aquela cédula da morte que apontava para você, aquilo que te condenava, foi rasgado e encravado na cruz, como Colossenses 3 nos afirma. Há restauração. Em Cristo há redenção. Por isso nós somos uma grande família, irmãos e irmãs. Mas não por mérito nosso, por mérito de Cristo. Porque Ele decidiu nos chamar. Ele decidiu nos amar. Nós os chamamos porque Ele nos amou primeiro, como Ele mesmo fala em João. Nós o escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro, como Ele mesmo fala em João. Não fosse vós que me chamasse, que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós. Ah, se não fosse essa graça, irmãos. É necessário entender, mortos em delitos, Efésios 2. Grave Efésios 2 no coração. A humanidade sem Deus está morta em delito e pecado. Agora a sua vontade, sua liberdade é toda para o pecado. O seu desejo é todo pecaminoso. Toda a sua obra atrai a ira de Deus. Porque está morto em delito e pecado. Como em Romanos 3, verso 10 em diante. Não há quem faça o bem. Não há um justo que quer. Não há quem busque a Deus. Todos pecaram e se extraviaram. E Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Louvado seja Deus por uma vírgula nesse verso. E entrar o verso 24 e dizer: dou graças a Deus por Cristo Jesus, que me liberta do corpo do pecado. Entenda, nós estávamos perdidos. Cristo nos encontrou. Eu estava perdido, você estava perdido. Eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, porque foi para isso que Ele me chamou, para louvor da sua glória, para ser santo, para mostrar a justiça, para mostrar que o tempo que estava em trevas, Ele me libertou, me restaurou e agora brilha a luz. Assim que a luz de Cristo brilhe na sua vida, Jesus Cristo é poderoso para transformar você dia após dia. Jesus Cristo é poderoso para reverter as mais difíceis situações da sua vida. Cristo é poderoso para te perdoar, para arrancar a mais profunda angústia do coração, porque Ele decidiu te amar. Unicamente por isso.
A ponto que Deus é tão bom que, se você não crer na doutrina da eleição, se você falar isso é apenas uma teoria, ou não crer ou deixa de crer, isso não implica na sua salvação. Que há muitas controvérsias, há muitas pessoas que não creem, infelizmente há muitos pontos de vistas, e eu não gosto de pontos de vista, eu gosto do que a Bíblia fala. Há muitas interpretações, muitas exegeses e exegese, muitos questionamentos, por que Deus não faz isso, por que Deus não faz aquilo? E quando até alguns alunos meus, quando começam a questionar, eu gosto muito, Romanos 9, eu vou grafitar na minha sala de teologia Romanos 9 todo. Dirá o barro ao que formou, por que fazes assim? Dirá a criatura ao Criador, por que formastes assim? Não pode o Criador fazer do modo que Ele quer? A ponto que se você crer ou deixa de crer na eleição, não implica na sua salvação. Teorias, vãs teorias e teorias boas não vão implicar. O que é um fato, se você realmente é cristão, chamado, eleito por Ele, é crer unicamente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. É crer que Ele perdoou seus pecados e te chamou para uma vida reta. É crer que nele você tem a esperança da redenção. É crer que nele você não é mais pecador perante o Pai, mas é justificado porque Jesus Cristo te justificou. É crer que você foi, por um ato livremente de Deus, você foi tornado filho, e impossível dele te desamparar, porque livremente ele decidiu te chamar de filho, e você não mais perde essa bênção, porque ele te chamou, ele te resgatou. Agora, se você crê ou não, não posso falar, porque eu não conheço o teu coração. Agora, se você crer, tem as responsabilidades, meus irmãos. Tem a responsabilidade em sermos santos, separados, irmos contra o curso do mundo, sermos honestos. A igreja por muito tempo tem esquecido a virtude. Uma virtude da igreja é, somos igrejas fora dessas quatro paredes. Deus nos chama para sermos filhos santos, irrepreensíveis, e o filho, a luz é para brilhar aonde? Jesus faz essa parábola e fala, ninguém acende um candeeiro e coloca embaixo do alqueire. Se o sal ficar no saleiro, ou se ele ficar insípido, para nada mais presta. Nós vemos a igreja, prestamos culto ao Senhor, comemos da sua palavra, para aí fora brilharmos como luz, salgarmos o mundo, damos sabor ao mundo, preservarmos o mundo. Se porém não absorvemos a palavra, se não meditarmos na palavra, se eu não sei nem o que é Cristo, se eu não sei nem o que é a palavra, como posso ser chamado filho de Deus? E pior ainda, isso é um processo, né? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a palavra. Mas, se nós aqui dentro ouvimos a palavra do Senhor, e não a praticarmos aí fora, a palavra nos aponta uma terrível coisa, que nós não somos filhos, mas que nós estamos mortos em delitos e pecados. Atentamente, meus irmãos, não queira questionar o Senhor na questão da eleição, que nós podemos muito bem estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, ouvindo as Escrituras, e estarmos, Efésios 2, mortos em delitos e pecados. Questionando-os, indagando-os com vãs teorias. Mas o convite que eu faço hoje é, independente de como você viveu até aqui, independente de como você está, na vida de cada um tem um processo da salvação. Houve um dia certo em que Cristo te encontrou. Pode ser que hoje seja o dia de Cristo te encontrar. Eu quero dizer que é o seguinte, se você crer nessa palavra, você tem as maiores bênçãos na região celestiais. Você é filho, herdeiro, cordeiro com Cristo. Os teus pecados estão perdoados. Você não mais é transgressor perante o Pai. E você tem uma eterna morada com Ele garantida. E isso vai implicar na sua vida prática lá fora. Que nós venhamos ser igreja fora de quatro paredes. Que nós venhamos mostrar Cristo que habita em nós. Que nós venhamos mostrar a luz que está em nossos corações. Que nós venhamos mostrar essa graça. Quando errarmos e cairmos, a humildade de reconhecermos que não é por nós. Senhor, realmente eu errei, realmente eu pequei, perdoa os meus pecados, caído estou, mas não ficarei, porque as tuas poderosas mãos me levantará e me guiará pelo reto caminho. Mais uma bênção, irmãos, Deus nos criou para fazer convergir nele todas as coisas. Como Deus formou? Como Deus chamou? Eu só tenho que agradecer a igreja por um Deus que me chamou não havendo nada de bom em mim. Eu só tenho que agradecer por um Deus que me
criou, que me formou, que me resgatou, mesmo eu não merecendo. Verso 11, 10 e 11. Fazendo em Cristo convergir nele a dispensação da plenitude de todos os tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nele digo, no qual fostes feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz convergir, daquele que faz conforme o conselho da sua vontade, convergir nele todas as coisas. Nos predestinou para a herança dele segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o seu louvor da sua glória. Nós, o que de antemão cremos, em Cristo Jesus, conforme o conselho da sua vontade. Gente, Deus é Deus. Deus é o Senhor e Ele faz conforme o conselho da sua vontade. E eu estou aqui nessa noite para fazer um memorial à ceia de Cristo, em memória dEle, para celebrar que nele eu tenho a redenção, que nele eu fui chamado filho, que nele eu sou santificado, porque unicamente no conselho da sua vontade, sem olhar para o Guilherme e falar, não, o Guilherme praticou um ato de bondade aqui ele pecou, aqui ele errou, aqui ele mandou um tijolinho para o céu, aqui ele fez um ato bom, mas aqui eu tirei o tijolo porque ele... Não, porque no conselho da sua vontade, ele olhou e falou, és filho, eu decido chamar de filho a todos aqueles que ouvem a palavra, que crerem em Cristo Jesus, é filho, é herdeiro, é co-herdeiro, não pelo seu ato de bondade, mas segundo o conselho da sua vontade própria, eu decido chamar a todos aqueles que creem em Cristo. Não há mérito humano na salvação. Nenhum. O único mérito que nós temos é a condenação. É necessário o ser humano entender que nós merecíamos a condenação. Porque quem transgrediu a palavra, quem pecou foi nós. O que a igreja não entende, porque infelizmente da década de 60 para cá, foi se colocado um antropocentrismo na igreja, um culto ao homem, foi se colocado um Deus que tem que servir ao homem, e não entende que o propósito final da igreja, inicial e o único objetivo da igreja, é anunciar a glória de Deus, manifestar a justiça de Deus, e isso traz um objetivo e afeta 2 pontos, salvação para o que crer, condenação para o que não crer. O objetivo da igreja na terra é proclamar a glória de Jesus Cristo, é mostrar que Ele venceu, é mostrar que há um Deus criador, soberano, que governa sobre todas as coisas, e todos aqueles que crerem no seu nome é salvo e tem a eternidade. Aquele que crer é salvo, aquele que não crer é condenado. O objetivo da igreja é anunciar, manifestar, proclamar a glória de Deus. Não é te servir, não é trazer bandeja de ouro, não é trazer chave, é proclamar a glória daquele que formou todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E se vocês não concordam com o pastor Guilherme, me apresente a Bíblia e vou falar como Lutero. Eu sonhei com isso outro dia. A não ser que me convençam pelas Sagradas Escrituras, não mudarei de opinião. Lutero, perante toda a corte do catolicismo romano do século XVI, falando, Lutero, arrepende-se, volte atrás, para com as suas heresias de falar que é só as Escrituras, só Cristo, só a graça, só a fide, só a Deus a glória. Para de falar que a salvação é só pela fé. Ele olha perante aquelas pessoas querendo arrancar a sua cabeça e fala, querendo queimar na fogueira, né? A não ser que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras, não há do que eu me retratar. Quando eu peco, eu sei. E me retrato com Deus. Quando você também, porque o Espírito Santo te aponta. Irmãos, é para a glória de Deus. O objetivo da igreja é apontar a glória de Deus. Mas vivemos um cristianismo de, o homem, nossa, a imagem mais preciosa, a beleza de Deus. Deus criou todas as coisas segundo a sua vontade, porque Ele é bom. E eu falei tudo isso porque eu quis dizer o seguinte, se Deus decidisse na eternidade não salvar ninguém, Ele continuaria sendo bom, Ele continuaria sendo Deus, porque Ele é o Criador, porque quem pecou fui eu, quem pecou foi a humanidade, e não Deus.
mas graciosamente em Cristo Jesus, Ele elegeu o povo seu. Eu só tenho que me curvar e agradecer, porque eu não merecia estar incluído entre os eleitos, e graças a Deus, Ele me chamou. Guilherme, quem é os eleitos? Você crê no que eu estou falando? Bem-vindo à Irmandade. Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Que bênção! Não há bênção maior do que ser incluído na família de Deus. Não há bênção maior. Que bom saber que não há mérito em mim também. É o perigo a gente pensar em méritos. Quando fazemos por méritos, estamos fora do propósito. E afirmando, você é a igreja de Cristo. Deus te chamou, não para Deus te servir, mas para você manifestar a glória de Deus. Para mostrar que nesse mundo perverso, corrompido, destituído dele, existe um Criador que formou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e por amor Ele te chamou, Ele te sarou, Ele te restaurou, porque Ele é amor, Ele é justo, Ele é o nosso Salvador. Pregue a palavra, semeie. Jesus foi bem enfático na palavra do semeador, saia a semear. O terreno fértil dará fruto. Os terrenos infrutíferos, os terrenos não produtíferos, não darão fruto, porque darão ouvido ao inimigo que vem e rouba a semente. Mas aquele que foi arado pelo Santo Espírito, esse dará fruto. Esse dará fruto. O Espírito Santo nos convence dia após dia da justiça, do pecado e do juízo. Dia após dia. Irmãos santos queridos, medite nesta palavra. Se vocês souberem o poder que isso aqui tem, se vocês souberem como isso aqui é transformador, vocês não mais perderão tempo com tantas coisas vãs no mundo. Vocês substituirão muito tempo perdido, tantas coisas, no WhatsApp, novela, Facebook, YouTube, papo jogado fora. Vocês meditarão porque vocês saberão isso aqui. Essa palavra, ela é transformadora. Thomas Jefferson, junto com John Adams e com Benjamin Franklin, organizaram a Declaração da Independência e fizeram a oração final nela. Thomas Jefferson diz o seguinte: examinei todas as religiões e vi que o livro sagrado é o melhor livro para se ter. John Adams: é dever de todas as nações suplicar a Deus. Nos tornaremos cidadãos melhores quando praticarmos o que está escrito no livro sagrado. Eu fiz um áudio e falei também sobre George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. É dever de todas as nações suplicarem, adorarem e exaltarem ao Deus e humildemente pedir graça, porque Ele nos fez. Nós vemos então porque uma nação tão poderosa reconhecer que o mérito é todo de Cristo, reconhecer, suplicar, saber que por mais alto que sejamos, a glória é dele. E num paralelo quanto esse, o perigo de nós nos exaltarmos, como eu estou falando que não há mérito. O primeiro presidente falou essas maravilhosas palavras. O 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, diz o seguinte: nós somos predestinados às seletas maiores bênçãos dos céus. Enriquecemos tanto, crescemos grandemente. O 16º presidente dos Estados Unidos. Porém, nos esquecemos de Deus. Nos tornamos arrogantes demais, soberbos com as nossas grandezas. Soberbos e esquecemos de Deus e tornamos arrogantes demais para orarmos àquele que nos fez. Você pode estar no maior patamar possível. Vocês podem, com seus méritos de trabalho, ser o maior empresário do mundo. Porém, se você se esquecer de Deus, a queda é imensa. Não adianta sermos grandes, soberanos, se esquecermos do Senhor. E o que eu acho lindo em Abraham Lincoln é que ele diz: nos esquecemos de Deus naquele que nos criou.
Entenda, quem te criou foi Deus, quem te formou foi Deus, e quem decidiu te chamar de filho foi Deus. Essa é a maior bênção, e Ele não abre mão de você. Você não é outra coisa senão propriedade exclusiva do Senhor. Essa é a maior bênção que o Senhor te deu. E a outra bênção é que nós temos um Santo Espírito. Verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, esta palavra que está sendo pregada hoje, o evangelho da salvação, tendo crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando nós cremos em Cristo, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, é um momento em que Ele nos traz vida. Tendo crido, somos selados, atestados, isso nessa cultura quer dizer aprovados. Mostramos que temos um dono, que temos uma herança, que pertencemos a Ele. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, o Santo Espírito que te guia por todo o caminho de justiça, meu irmão e minha irmã. Não há possibilidade de você andar derradeiramente por aí. Se você olhar o livro de Apocalipse, que é muito difícil, em muitas interpretações, quando você vê a hora da ceifa, que os anjos saem a ceifar, e fala, olha, vi o número dos eleitos, e todos os que tinham o sinal foram recolhidos. Quando Cristo voltar no soar da última trombeta, que os anjos saírem a ceifar, Deus chamará todos os eleitos, Deus olhará e verá, e vai ver em você o selo, a marca do Espírito Santo, atestando, esse é filho. Como você sabe? Olha a marca. Ele é meu. Você não vai ficar para trás, irmãos. Quando você partir dessa terra, se Cristo não voltar, quando eu partir, eu não ficarei para trás, não serei lançado em trevas. Ou quando Jesus voltar, pelo amor de Deus, você crê em Cristo. Não pensa assim, eu já não estou muito bem, se Jesus voltar eu não fico. Não, é impossível de um eleito ficar atrás, porque você tem a marca, você tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito não fica atrás, porque o Pai não esquece aquele a quem Ele chamou. O filho biológico foi rejeitado na cruz, mas o filho adotivo não pode ser rejeitado, porque o Pai livremente decidiu chamar, decidiu adotar, decidiu fazer herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Por isso estamos aqui nessa noite. Por isso eu convido a você, igreja, se alegre, você não ficará para trás. Se alegre porque as maiores bênçãos nós temos esse penhor, essa coisa que testifica. O que testifica que você é filho? O Santo Espírito que habita em você. Você é um herdeiro dos céus com Cristo Jesus. Você não ficará para trás. Deus não se esqueceu de você. Em ti está o penhor do Espírito. Em ti está a unção do Espírito que te capacita dia após dia reconhecer as nossas misérias, pedir perdão e ser aceito como filho, eleito, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. As bênçãos espirituais, somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, santos em Deus, para uma eterna morada com Ele. Por isso, igreja, ao ouvir essa palavra, a nossa missão é proclamar essa glória. Viva essa palavra. Viva no seu trabalho, viva na sua escola, viva na sua casa, mostre que você é luz. Amado e querido irmão, se nessa noite você fala, mas eu não estou em Cristo, é noite de você se achegar a Cristo, porque Ele te resgatou com um alto preço. Na cruz do Calvário, Ele te chamou de filho. Na cruz do Calvário, Deus te chamou de filho. Na cruz do Calvário, Deus restaurou todas as coisas. Você não é mais perdido, você é um herdeiro com Deus, porque Ele decidiu te amar. Eu não entendo, eu não compreendo como Deus pode amar alguém tão ruim quanto eu. Eu apenas posso me sujeitar e adorar, porque Ele é bom, Ele me chamou. Que Deus nos abençoe. Entenda o amor de Deus. Como pode um Deus tão bom amar alguém tão pecador como nós? Como eu, se você não é pecador, eu sou. Como pode Deus? Como pode? Isso é graça, isso é misericórdia, isso é favor imerecido. Que Deus nos abençoe, nos ilumine dia após dia, para nós manifestarmos a justiça daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não há
tempo perdido, não há atraso de vida. Eu convido você nessa noite que está se sentindo longe de Cristo, a se aproximar de Cristo. Você não precisa se matar, você não precisa ficar 24 horas orando. É apenas o seu coração realmente crer que essa palavra é verdadeira e as suas atitudes, as suas obras serem mudadas, porque esse Cristo te transforma. Esse Cristo trouxe restauração. Esse Cristo trouxe perdão. E você que tem dúvida do que é perdão de pecados, amanhã vai ao ar no Papo Teológico, perdoados estão os seus pecados. Depende do Murilo a hora que ele vai postar no YouTube. Aí eu vou lançar no grupo da igreja. Perdoados estão os seus pecados. Em Cristo. O abismo que nos separava de Deus, Ele juntou. Ele foi a ponte. Cristo foi o caminho. Cristo é o caminho, João 14,6. Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Nós só somos filho porque Cristo morreu em nosso lugar. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu quero dizer, meu irmão, que não importa a condição que você esteja vivendo nessa vida, nessa terra, não importa as dificuldades que você tem passado, seja financeira, seja física, seja na saúde ou na doença, eu quero dizer que você tem a maior bênção de ser chamado em Cristo, de ser chamado em Deus, de ser chamado filho. Irmãos e irmãs, quantas vezes na igreja, já falei por causa desse antropocentrismo, de não manifestar a glória de Deus, mas manifestar a glória do homem. Quantas vezes as pessoas acham que quando um cristão morre doente, perdeu a batalha. Meu irmão, nada nos separa do amor de Deus. Amados, se o pastor Guilherme vier ser acometido de um câncer hoje, a igreja sim deve orar: Senhor, cura, cura, cura. Se for curado, a glória de Deus. Mas irmãos, se eu morrer, é aí que eu vou estar muito vivo, porque eu vou para Deus, porque Romanos 14:7 me diz: ninguém vive para si, ninguém vive para si, porque se vivemos, vivemos para o Senhor, se morrermos, morremos para o Senhor, quer vivo, quer morto, eu sou do Senhor. A enfermidade não me separa desse Deus, a falta de dinheiro não me separa desse Deus, a angústia não separa de Deus, porque eu vivo, eu sou dele, e quando eu morrer, para ele eu vou, porque ele me chamou. Nada te separa do amor de Deus, irmãos. Nem a enfermidade, nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem a dor, nem o principado e potestade, nada separa desse Deus, porque ele te amou. O dia que partirmos dessa terra, não será derrota, será vitória, porque ali se consumará todas as coisas, estaremos com ele. Nada separa do amor de Deus, nada vai te derrotar, porque Cristo venceu por você na cruz do Calvário. Firme-se no Senhor, firme-se em Cristo, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero orar por você, se coloque de pé. Quero orar com você nesse momento. Todos vocês, nós venhamos fechar os olhos, que nós medite. Eu quero orar com o que está forte, com o que está fraco, com o que está se sentindo mais santo, com o que está se sentindo mais pecador. Eu quero falar com todos vocês, eu quero falar que Cristo te amou. Te amou, que Ele derramou a vida na cruz do Calvário. E esse ato de justiça é o que te trouxe para perto de Deus. Talvez você tenha vivido uma vida longe do Senhor, mas eu quero dizer que hoje é o dia de estar perto. Eu quero dizer que em Cristo Ele pode solucionar todos os seus dilemas, todas as angústias da sua vida, todas as angústias da sua alma. Eu quero dizer que a alegria que você não conseguiu no dinheiro, que a alegria que você não conseguiu na prostituição, que a alegria que você não conseguiu no mundo aí fora, eu quero dizer que em Cristo há alegria, porque João 14 nos diz que Ele nos dá a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo há alegria. Eu quero orar com você. Senhor, essa palavra que foi pregada, que ela venha produzir, Senhor, que ela venha dar fruto. Ela foi semeada, que em nome de Jesus nessa noite os corações estejam, Senhor, produtivos. Abençoa as famílias, Senhor. Essa bênção espiritual é para a família, é para casa. O Senhor chamou a nossa família, o Senhor chamou os nossos entes queridos, o Senhor nos trouxe para perto. Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa porque somos pó, Senhor. Obrigado pela misericórdia. E Senhor, se o Senhor nos chamou, nos capacita a viver esse evangelho, nos capacita a dar testemunho, nos capacita, Senhor. Abençoa os teus filhos, Pai. Sara, nos limpa, refrigera, cura, em
nome de Jesus, Pai, que os eleitos do Senhor venham florescer, Senhor, como o sol da justiça. Senhor, obrigado porque nada separa do teu amor, Pai, porque o pecado não pôde separar do teu amor, Pai. O pecado houve um tempo que trouxe separação, o pecado houve um tempo que nos levou para longe de Ti, mas em Jesus o Senhor restaurou, o Senhor trouxe redenção. Abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.